texto a ser lido, Romanos 12, verso 1, que diz o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus. Amém. Pode se assentar, Deus abençoe a toda a igreja Senhor com a fé nessa noite. É muito ruim saber que nesse momento pessoas congregam dentro de uma igreja cristã com inúmeras faltas, restrições e penalidades contra a fé. Porque a gente não trabalha dentro de uma igreja como pastor, como ministro, como líder, porque eu tenho até medo de falar esse nome, né? Para ver a igreja crescer. A verdadeira concepção de um ministério se dedica à restauração integral daqueles que congregam ali, independentemente do seu número. A ambição do evangelho é a meta de um pastor: restaurar aqueles que ficam, aqueles que estão aqui, independentemente da sua quantidade. Até é duro dizer isso para você, mas é a nossa realidade. E é muito triste saber que nesse momento, a igreja, à luz das perspectivas da fé, esteja vivendo acontecimentos tão importantíssimos na esfera da salvação, sem poder entender, compreender ou identificar tempo, situações, momentos, tipos, gênero, nesse mundo em que ela vive. É muito difícil para um cristão ser cristão não tendo opinião formada das coisas, não sabendo o que ele quer, o que ele almeja, não tendo um plano definido, um projeto definido, e eu me refiro à luz do evangelho. A igreja, infelizmente, ela está cambaleando junto com o mundo, como se ela estivesse embriagada com ele. Porque os mesmos problemas que a sociedade ímpia vive agora, os mesmos conflitos que a sociedade vive agora, de não saber de quem é, o que quer, para onde vai, a igreja também está vivendo. Para você dizer que você é um cristão, você precisa ter uma identidade definida à luz daquilo que rege Jesus Cristo pelo seu evangelho. Paulo, ele trata sobre conformismo, sobre a alienação do evangelho, e chama a igreja para um compromisso com a santidade de Deus, e apela à igreja para que a igreja não pare, não estacione a sua caminhada com Cristo para entender, compreender ou participar da história do mundo ou das suas transformações. Ele faz uma separação entre o crente e o mundo, entre a igreja e o sistema do mundo, que é importantíssimo para o cristão e para o evangelho também anunciar que o tempo em que nós estamos vivendo, a luz que está batendo sobre nós, ela não vem da história e nem dos acontecimentos do mundo, mas de um fato só: Jesus Cristo crucificado. Então é muito ruim você entrar aqui para dentro dessa igreja hoje e não saber de quem você é, o que você quer, para onde você vai. Está com conflitos ali dentro de você, com perturbações ali dentro da tua alma, inclusive para definir qual é a vontade de Deus para a tua vida agora. E eu começo essa pregação
hoje nessa noite, falando sobre o caráter e a vontade que a Bíblia prega, que ela ensina, o que vem de Deus para nós. E não faz muito tempo aqui não, eu fiz um anunciamento nesse púlpito aqui, que uma das obrigações de quem lê a Bíblia é entender e compreender que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, porque o tempo dos homens, da maneira como eles enxergam, no ponto de vista humano, o tempo para os homens, cenáculo a fé, é uma sucessão de coisas e acontecimentos. É mais ou menos o seguinte: para o homem, a vida humana ela é feita de histórias, de acontecimentos. É uma enciclopédia, uma biblioteca. E é ali que eles entram para a sua vaidade, para estabelecer a sua intelectualidade. É ali que eles entram para se formarem doutores. É ali que eles entram para se tornarem pregadores, anunciadores dessa história. Mas segundo a teologia bíblica, o tempo de Deus é uma coisa completamente inversa, reversa daquilo que os homens acreditam ou então se entregam. O tempo de Deus é linear. Quer dizer o seguinte, ele é reto. Não tem alterações, não tem interrupção. Deus, no seu tempo, Ele tem a sua história. E a sua história me prega por intermédio desse livro sagrado que você tem em mãos agora. Que aquilo que ele foi lá atrás, ele seria hoje. Que aquilo que ele realizou, executou, aquilo que ele fez lá no passado, por intermédio dos seus planos executados, ele não teria um comportamento ou um pensamento diferente hoje. Mas no quesito de que assimilamos um Deus, que ele vem por intermédio da história dos homens, participando de alterações, transformações, mudança de opinião, é uma coisa horrível para quem lê a palavra de Deus e é leal. Porque aqui se separam os caminhos, as linhas de entendimento. Há muitos acontecimentos, transformações, épocas anunciadas na história do homem. Eles acham isso lindo, maravilhoso, se gabam e se enchem de vaidade. Mas para Deus, por intermédio do seu livro sagrado, da sua escritura, Ele pede para que todos creiam que Ele é uma coisa só em toda a história. Daí na ciência, da sociologia, se você for lá pegar a opinião de homens estudiosos, eles chegam e dizem o seguinte, que do ano de 25 ao ano em que estamos, já é previsto e visto na área do estudo científico de comportamento, pensamento e transformações, 4 gerações. Já é visto pela área científica que nós, que não passamos aqui, segundo eles, de 100 anos, já se obtiveram ali 4 gerações. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. No ano de 1925 a 1942, eles dizem que a geração era conformista. Em 1943 a 1964, diz que a geração, então, ela já é agora idealista. A época do Woodstock, Black Power, e entra o liberalismo na história. Na década de 1965 a 1980, diz já a sociologia que a sociedade é pragmática, porque já entra a era do capitalismo e ali ela está toda envolvida com a ambição e querendo ganhar dinheiro. Chamam eles de geração X. Daí para essa geração aqui agora, que é a geração Y,
que alguns sociólogos dizem que vem da década de 1980 para cá, é a geração globalista. Daí eu fui perguntar, nossa, estudiosos, quem é a geração Y? Segundo eles, é aquela que define, eu quero qualquer coisa, posso ser de qualquer um, desde que isso me traga satisfação. O que o pastor, eu estou aqui falando para vocês, é fato. E estas transformações, estas mudanças, todos nós fomos impactados com ela. Queira você ou não. Estas transformações, estas classificações de gerações que definem por 4, de 80 anos para cá, a igreja também viveu isso. Você entra na teologia, na academia teológica, que é um veneno, mas é isso o nome certo? Você entra lá, você é obrigado a entender, a compreender a história da igreja. E a hora que você traz a história da igreja, é como se eles estivessem hasteando um tapete sujo para você pisar. Porque você vai descobrindo, se encontrando com inúmeras identificações, inúmeros tipos de confissões, tipos de igreja, de ministérios, de visões, etc, etc, etc. Daí você pega todo esse embaralho, que eu estou aqui tratando com você, a nível de vista humana, do tempo em que estamos. Você pega todo esse embaralho que eles vivem divulgando e fazendo a molecada estudar na escola, e para eles poderem também já se identificar com a transformação, entender que essa mudança é importante, entender que esse mundo que nós estamos descobrindo aqui agora é uma coisa benéfica, essa modernidade é uma coisa que nós precisamos dela. Daí você pega toda essa porcaria, junta numa coisa só, e você vai perceber que o homem não deixou de ser Adão. A única diferença é que cada um não tinha carro para andar e avião para viajar. Porque é o mesmo homem, com as mesmas ideias, com a mesma desenvoltura, com a mesma iniquidade. Eu te pergunto aqui nessa noite. O Evangelho identifica uma geração só, segundo o meu Senhor. Já me perguntaram o seguinte: de qual geração nós nos referimos? A do século? A calendária? Eu digo não. A geração que o Evangelho diz é aquela que foi amada por um pai que deu o filho pela redenção dela. Ela não é calendária. Ela é de salvação. Uma geração marcada por um Deus que quer a sua redenção. Mas já nos ofereceram aqui 4 em mais de 80 anos, e pregam para nós que estas coisas aconteceram para a evolução. A pergunta que eu te faço aqui nessa noite: Deus participou disso? Deus estava como força motora, como incentivador e idealizador dessas coisas que aconteceram de lá para cá? Você como cristão agora, você como crente agora, você pode me responder isso, por favor? Você que ora, que está envolvido com a Bíblia, que jejua, que clama e executa o cerimonialismo, você pode me responder aqui hoje: se Deus tem uma participação nisso tudo, se Deus trabalhou, esteve conjunto, presente nesses acontecimentos que de lá para cá evoluíram e estão diante de uma sociedade agora que ela define que a forma de vida melhor para ela é o que lhe dá prazer. E eu, como pastor, quando subo em púlpito como esse aqui para pregar, eu sei que eles estão aqui. Não estão
definidos, não estão certos, não estão resolvidos, mas combatem o Evangelho, discriminam, acusam, rejeitam o Evangelho. E é um dos maiores desafios da igreja hoje aqui, nesse século, é apresentar à sociedade que pede a Jesus uma chance de salvação, é apresentar para ela e convencê-la de que o Deus é o mesmo. O Filho, você está entrando aqui agora, no tempo da graça, mas você vai se deparar com o Deus da lei. E não vem com essa picuinha, com essa safadeza, com essa sem vergonhice, para cima do Evangelho, querendo dizer que Jesus afrouxou a lei, que Ele mudou a lei, que Ele baniu a lei, ou o tempo da história da lei que Deus representou, porque Deus não tem alterações, o seu tempo é linear, não tem interrupções, não tem mudanças, não tem paradas, não tem oscilações. Você, eu temos, ele não. Como colocar um Deus desse tipo, dessa natureza em nossa vida? Ora essa, se ele está na tua vida, por que você não é igual? Porque não há santidade. E a marcha está comprometida. E como eu falei para vocês, nós estamos em crise. O povão está com a Bíblia na mão e não sabe definir o que é Evangelho. O povão está com a Bíblia na mão e não sabe descrever o tempo do Evangelho. Nós estamos prestes a uma consumação. Nós estamos prestes ao arrebatamento e à vinda de Cristo. E o povo não sabe dizer se isso realmente é certo, se isso realmente é uma realidade. Não sabe definir o mundo em que estamos, não sabe definir a sociedade em que ela convive. Lá fora diz terceiro mundo. Eu digo, é o mesmo mundo. Por que terceiro mundo? E o Evangelho, ele é da mesma opinião. Até que ponto, irmão, nós estamos sendo influenciados por essas transformações malignas, entendeu? Até onde isso está entrando dentro da igreja? E eu digo para você, na história da igreja, até de Lutero para cá, não precisa muito não, você vai ver o que o capitalismo, o liberalismo, o que o socialismo, o que estas correntes idealistas fizeram com o Evangelho, o que elas repercutiram com a igreja, o que eles fizeram com a obra do meu Senhor. E você acha que nós estamos aqui falando disso por quê? Porque nós estamos agora, nesse momento, lidando com a geração Y, que eles classificam, porque esta já está definindo o seguinte: não há um Deus específico para nós adorarmos, não há um Deus, uma natureza, uma vontade, um caráter divino para nós reverenciarmos e obedecermos. A melhor coisa agora é o homem seguir o seu rumo e as suas vontades. E querendo ou não, nós estamos vendo esse demônio dentro das igrejas. Estou me deparando com ele aqui. Com esses cabeçudos, com esses energúmeros, que ficam pensando dessa forma aqui. Não importa de quem eu seja, não importa a coisa que seja, desde que me traga satisfação, estou dentro. Uma sociedade completamente esvaziada de si mesmo, sem opinião, sem um pensamento, que anda de acordo com aquilo que o comando lá de cima dos poderosos determina. Ninguém contraria, ninguém faz frente a isso que está acontecendo com o mundo agora. Por quê? Porque a moda, o momento que nós estamos vivendo, vai ser bom para todos nós.
Daí o Evangelho disse para mim, gozado. Porque Deus não viveu essas 4 gerações que vocês estão definindo de lá para cá agora. Não foi a força, não foi o idealista, não foi o executor disso. Porque ele só tem um plano. E vocês fizeram muitos planos. E eu quero saber de que lado que você está. Se eu me olhar para o espelho agora e enxergar que a pessoa que eu represento não corresponde ao modelo atual de hoje, eu me constranjo, eu fico triste e tal. Mas se eu entro na igreja e a luz do Evangelho diz para mim que eu estou contrariando o que Jesus quer no modelo que Ele pediu, eu sou capaz de brigar com Ele. Sou capaz de xingar Ele, é assim como as coisas estão. O lugar da fúria, da revolta, ficou para a igreja. O do conformismo, do atendimento, da reflexão, o da compreensão, o da assimilação ficou exatamente para o mundo. É assim como eu estou vendo o sistema operando nas igrejas hoje. Entre aqueles que se julgam cristãos. As influências estão mais determinadas, operantes e presentes dentro da igreja a nível de mundo, vontades humanas, do que o próprio Evangelho. Isso tem que ser mudado. Porque pouco me interessa qual é o teu tipo, a tua moda, a tua preferência, o teu sexo, a forma como você faz sexo. Pouco me importa da onde você vem, quem você é, do que você foi feito. O que interessa para nós aqui, para o Evangelho, para essa igreja, o que você vai fazer com o caráter e a vontade de Deus na tua vida quando você disser, Jesus, entra, porque eu quero ser salvo pela tua salvação. Porque você pode ter certeza de uma coisa, ali no momento em que você disser, Senhor Jesus, entra na minha vida, você está fazendo um pacto com a aliança do sangue da cruz, e determinando que Deus, Ele te ensine, que Ele te eduque, que Ele tenha força, que Ele seja pastor, que Ele seja a tua influência, que Ele seja a tua pessoa, a tua identidade, a tua espiritualidade, o teu caráter, que Ele tenha força sobre tudo aquilo que opera em você. É uma aliança que a igreja está determinando, de se separar do mundo, de se separar daquilo que está acontecendo lá fora, e assimilar, absorver e receber, alcançar, abraçar esse Deus que nunca mudou, esse Deus que sempre andou em linha reta. Pastor, eu vou falar de atributos que expressam aqui o caráter de Deus, irmão, que são incomunicáveis porque não se encontram no caráter do homem. Eu peço à igreja que abra Colossenses 1,16, entendendo e compreendemos o Deus que nós adoramos e professamos em Jesus Cristo, entendendo e compreendendo, assimilando, absorvendo o Deus que nós professamos aqui por intermédio de Jesus Cristo, pois esse Deus que nós invocamos por intermédio da oração, por intermédio do louvor, do clamor, da leitura da palavra, esse Deus precisa ter uma natureza, uma identidade, um caráter, uma vontade compreendida por nós. Pode ler o texto? Uma das coisas que o Evangelho determina na aplicação moral e espiritual da sua igreja é a existência de Deus. A sua autoexistência diz o seguinte, que Deus ele é independente de qualquer coisa que foi criada. Ele existe mesmo assim. Ele não depende de nada que ele criou. Ele é Deus mesmo assim.
Isso quer dizer o que, pastor? Que ele é livre de qualquer dependência, de qualquer apego com a materialidade. Daí quando Jesus ele entra num caráter, numa vontade definida, para nós vivermos fé não é diferente. É óbvio que nós não vamos ser nunca autoexistentes como Deus é, mas querendo ou não, há uma parte no Evangelho importantíssima que Jesus tratou como sendo obra de salvação. Sabe qual? De que nós buscássemos e honrássemos mais o reino dele do que a homens. Que o maior mandamento consiste em priorizar o que está no céu e não aquilo que está na terra. E por mais que nós não conseguimos ser totalmente independentes das coisas materiais, porque algumas delas que Deus criou é para nossa sobrevivência, Ele, com precaução, nos orientou de que nós não nos apegássemos com nenhuma delas. E que sempre aquilo que Deus opera, aquilo que Ele tem para nos oferecer, sempre para nós é a coisa mais importante. Essa é a regra, esse é o lema. Só que tem uma coisa, você pode falar amém, mas na tua vida não tem isso. Ora, mas se não tem isso, então a coisa está estragada. Nós estamos falando que nós somos cristãos e somos crentes aqui da boca para fora. O Senhor, quando foi entrar no mérito das coisas futuras, Ele chegou em Mateus 24, na profecia, em Lucas 21, na profecia, Ele disse o seguinte: olha, não permitir com que as coisas materiais desse mundo, até as essenciais, ou até as mais imorais, que elas sobrecarregassem o nosso coração, que elas nos comprometessem espiritualmente, ou então comprometessem essa de priorizar o reino dele, para que amanhã, quando ele vier, você não seja pego de armadilha, ou então despreparado para esse dia. Acautelai-vos para que os vossos corações não sobrecarreguem da glutonaria, da idolatria e dos cuidados da vida, do mundo, para que aquele dia não vos seja um dia de armadilha, o dia da sua volta, o dia da sua vinda. Nós não podemos separar o homem material do homem espiritual agora, mas temos um dilema, um desafio aqui: fazer com que uma parte de nós prevaleça e seja mais importante, porque foi por ela que o Senhor Jesus padeceu e morreu. Mas de certa forma nós não conseguimos fazer com que isso se cumpra, com que isso seja verdadeiro. E nós lidamos com um dado perigoso aqui. Até aquela parte que ele conseguiu apresentar para a fé, ela vem sendo alvo de alterações, de mudanças, de influências. Nós não temos uma igreja entregue nas mãos de Cristo. Nós temos uma igreja à mercê de cuidados humanos. Vamos pedir para Deus brecar o seu plano. Vamos pedir para que Deus desça da sua vontade, do seu caráter. E aceite que essas transformações são importantes também para a sua igreja. É esse apelo que nós vamos fazer aqui. Indireto ou direto, tá? De que a igreja hoje ela se dedique mais, se empenhe mais pela parte material, humana, porque é esta que nós precisamos tratar agora. E o reino do céu dizendo, não, é a imaterial, é a parte espiritual, porque esta é a qual o Senhor Jesus veio restaurar, modificar, transformar, redimir. E a igreja está em ponto de guerra. As pessoas se conflitam dentro da igreja, marginalizam o evangelho que prioriza a parte espiritual do homem, como se isso fosse fanatismo, como se isso fosse guerrilha, terrorismo. Mas sempre foi plano de Deus, por intermédio do seu Filho, do evangelho que ele ia pregar, que prioridades como essa estivessem na tua vida, como santidade,
como ordenação de santidade. Daí Paulo vem: não vos conformeis com o mundo, mas antes vos renoveis no vosso entendimento. Conheça a vontade do Senhor, conheça o que Ele quer de você. Conheça dEle o que Ele quer que você priorize, o que Ele quer que você, na verdade, nesse momento, se sacrifique, se doe. Eu tenho um Deus que eu professo aqui, que Ele não se permite ser influenciado, que Ele tem um caráter e uma vontade que não se dá a influências, é o que é e ponto final. Nós precisamos viver isso. A igreja está desafiada agora, nesse momento, a apresentar um estado de espírito que corresponda ao Deus que ela professa. Precisamos ser livres. Pregamos um evangelho de libertação, cenáculo. Como é que nós podemos dizer que estamos em Cristo agora, se sofremos alterações no caráter e na personalidade cristã, ou como cristãos? Se qualquer momento de dificuldade financeira, emocional, sentimental, humana, física, você não consiga permanecer diante dele fiel. É permissível isso, Senhor? Não. Meu Deus, é permissível. O Senhor compreende a minha fragilidade? Não. Vai estudar. O Senhor, eu tive um deslize emocional e blasfemei contra o Espírito Santo hoje aqui nesse culto, porque a minha filha acabou de morrer. Não existe isso. Já tem a pena devida para ele regida lá. Eles falam que eles são os livres, mas são escravos. Eles pregam uma liberdade que eles não têm. Se somos livres, isso quer dizer, nós também não estamos mais dados a influências, ou então submetidos a transformações com este mundo, ou mudanças com este mundo, porque estamos em reta, em linha reta. Estamos vivendo uma fé que ela é absoluta, que ela é pura, que ela é verdadeira, que ela tem uma natureza definida, que ela sabe dizer quem ela é, de quem ela é, para onde ela vai, de onde ela veio. Mas a igreja que chama por ele, grita o nome dele, não sabe. Eu não estou falando se você vai ser advogado, se você vai ser médico, se você vai ser dentista. Não estou tratando de área profissional, nem área humanas. Estou falando de caráter e vontade, entenda bem. Aquilo que o Evangelho manda a nós absorvermos pela prática da fé, para estarmos em comunhão com esse Deus que professamos aqui. Hoje eu estou bem, hoje amanhã eu não estou bem. Hoje eu estou bem, mas amanhã eu já não estou bem. Por que essas alterações e essas oscilações na fé e na vida espiritual da igreja? Porque alguma coisa ela não se libertou, alguma coisa ali do mundo ela não conseguiu se desprender. Então a nossa luta é fazer com que aquilo seja cortado. E enquanto não for cortado da nossa vida, do nosso amor, da nossa adoração, da nossa preferência, a igreja tem que trabalhar. Porque senão, se você não cortar, Deus corta. Está disposto? Eu não estou bem-humorado hoje, o problema é teu. Sabe, eu não estou muito feliz hoje, não estou muito inspirado, mas Deus está, hein? Olha, filho, você que não entre na retidão com Ele para você ver o que vai acontecer com você. Sabe, hoje eu não estou, não sei o que aconteceu comigo, Senhor. Mas o céu não sofre esses deslizes, ele não tem essas dificuldades que o homem tem. Para isso o Filho de Deus padeceu na cruz do Calvário,
para dar a Deus um povo que o sirva, um povo santificado, um povo preparado, um povo restaurado, um povo dele. Quer dizer o seguinte: influenciado, inspirado, dominado por ele. Um povo todo seu, zeloso, de boas obras, de um sacerdócio real, de um ministério real com ele. Não são promessas do evangelho que eu estou dizendo aqui? Então, para que parar para o mundo e entender as inquietudes, como eu ouvia lá dos intelectuais, as inquietudes? Pouco me interessa a inquietude do homem hoje, com que ele está preocupado, com que ele não se preocupa, o que está pegando com ele aqui agora, que nós temos para esse século aqui, ou para essa década aqui, maçonaria. Vai vir o que para essa década? Mais uma revolução, mais uma terceira guerra mundial, vai vir o que para nós? Pouco me lixo com isso, porque Deus continua na sua história, e Ele quer que você faça parte disso. Aleluia, glória a Deus. Maraca poriose é mianzível e andusta. Está com medo se vai chegar a terceira guerra mundial? Você tem que ter medo de ficar se Jesus voltar, meu filho. É esse medo que nós temos aqui. Se o tempo de Deus se cumprir, nós ficamos aqui, olhando que nem trouxa para o alto, e chegando na conclusão: ficamos. É que nem o meu Senhor disse lá para os fariseus: olha, gente, vocês sabem dizer quando vai chover, vocês são experts em dizer, né, o clima do dia, o clima da semana, dizer os dias, dizer os meses, dizer as festas, quais serão para esta semana, mas não sabem discernir o tempo de Deus, hein? Sabem falar de signo, sabem falar de tudo, sabem falar nome de planeta. O bicho tem todos os nomes de planeta na cabeça, parece um varal a cabeça desse ordinário, mas não sabe dizer qual é a vontade de Deus. Rapaz, você está mal intencionado. Você está mal intencionado, seu bruxo, seu feiticeiro, macumbeiro. Papo furado, rapaz. E daí fica aquele debate, aquele blá de rede social. Daí fica fácil, entra na Bíblia, você vai saber o que Deus quer. Você vai saber qual que seria o comportamento dele hoje, você vai saber o que ele faria hoje. Bota Jesus nos dias de hoje, à luz do que rege o evangelho, para você ver o que nós teríamos se ele voltasse para cá e encontrasse tudo que está aí. Mas não, eles ficam dentro da igreja remoendo-se, se mexendo no banco, coçando os ouvidos, inquietos, porque, como é que eles falam? A palavra está dura demais, ela está muito difícil, eu não entendo. Não compreendi. Ele não quer gastar fósforo aqui, só gasta fósforo lá, para arriscar para acender um baseado. Ali ele rasga fósforo, desperdiça fósforo, mas aqui fósforo mental ele não quer. Aqui ele quer chegar, ouvir falar de uma filosofia harmoniosa com aquilo que ele quer para ele. E nós vamos arrebentar com ele, porque o Deus que está aqui não cede, ele é infalível, ele não se influencia, ele é o que é. Como é teu nome? Eu sou. Como é teu nome? Eu sou o que sou. Esse é meu nome. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Esse é o Deus que essa igreja crê que ela serve. Ele é o que é, goste o homem ou não. Números 23, 19. Pode ler, cenáculo, Números 23, 19. Texto que você gosta de falar, mas não sabe o que está falando.
Já ouvi tanta gente falando desse texto aí, rapaz, mas te garanto, ele não sabe. É um dos atributos de Deus o que é pregado aí. Pode ler bem alto a igreja. Amém? Lê bem alto, que vocês estão lendo muito assim, desconfiado. Lê com fé agora. O que você está entendendo aí do que o servo colocou aí? O servo de Deus pregou aí. É um dos atributos de Deus. Ser imutável. Em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, em tudo que ele opera. Quer dizer o seguinte: Deus não conhece transformação. A transformação não cabe para ele, cabe para o homem. Ele não sofre alteração em seu ser, na sua perfeição, no seu propósito, nas suas promessas. Como é o texto aí. Se ele disser que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas quantas vezes que aqui nesse recinto, não falamos, não dissemos e não fizemos? Quantas vezes que essas alterações não estão na tua história como cristão? E eu lhe pergunto, você botou isso na conta que você vai pagar? Não, te garanto que você não pensou. Deus não é como homem, que fala e não faz, que promete e não cumpre. Deus, ele tem caráter. Seu caráter é imutável, porque ele não sofre nenhum tipo de alteração. A transformação que a sociedade vive agora, ele não conhece, ele não sabe, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Mas nós já passamos por muitas que não são boas. Porque a transformação que realiza o Evangelho é para que a igreja e o cristão chegue à estatura, à profundidade, à largura daquilo que é Deus, daquilo que é o Salvador, daquilo que é o Cristo. E as transformações, as mudanças que você passou ao longo da tua trajetória como cristão, você consegue enxergar Cristo? Sabe o que eu vejo? Uma pessoa que não sabe quem é, o que quer, de quem é e para onde vai. E para você como cristão isso é muito ruim, rapaz, cheira mal. Cheira muito mal. Se nós transformássemos as falas do povo dentro da igreja em ação, o que elas já prometeram e falaram debaixo desse teto aqui, em obras, a igreja seria rica. Se a demagogia, se o que prega pelas pessoas dentro da igreja fossem verdades, realidades, nós não estaríamos nesse caos hoje, no cristianismo, você entendeu? Você é esse cara que vem falando, e fala daqui, fala dali, bibibibi, papapá, bebê, e não provou nada. Mas chega aqui nesse altar, requerendo, chega aqui, pondo em prova o amor e a fé, a legitimidade do Evangelho, porque não está feliz realizado. É óbvio que não vai estar. Você esquece até do que você promete para Deus, rapaz. E nós começamos a formar um caminho aqui do Deus que a Bíblia prega. Ele tem atributos tão santos, tão puros, que ele não pode se unir ao mundo. Ele não pode se unir ao sistema que opera lá fora agora, na construção de perspectivas que não correspondem a ele. Ele é separado por
por ser tão santo, por isso se manifestou o Filho dele em carne para ir até a cruz morrer por nós, porque a esperança do Evangelho é que esse processo espiritual aconteça na tua vida e você volte para Deus, venha para Ele para servi-lo em sacrifício vivo, santo e agradável. Nós estamos aqui trabalhando para isso, porque santo aqui ninguém é, mas temos que ser. Perfeitos não somos, mas precisamos ser. Enfim, temos um desafio. Deus está na minha vida. Ok. Deus habita em mim também, pastor. Ok. Estou lhe pregando. Se Deus está na tua vida e na minha, Ele não é influenciado e não sofre alterações. Ele é o que é, como rege a santidade da fé. Você é isso? Então bota o rabo no meio das pernas aí. E tenha medo até de falar que você é crente. Daí me entra uns abestalhados dentro da igreja e dizendo: meus irmãos, vamos mandar agora a mulherada colocar véu, vamos mandar a mulherada colocar saia, agora nós vamos falar para a igreja ficar mais santificada, todo mundo entra de terno. E a igreja sempre foi apta, inspirada, a ficar querendo colocar recheio nisso que eu estou pregando aqui. Deus não quer recheio em cima não. Você pode pegar esse chantilly e levar para casa aí, rapaz. Ele não quer aparência, ele não quer nada dessas coisinhas enfeitadinhas não. Ele quer que você seja o que você é. Ele é isso, seja você também. Agora, para Deus estar aqui, para Deus estar ali, para Deus estar aqui esses atributos vão precisar estar bem visíveis, por intermédio daquilo que nós vivemos na fé. Porque até então, o que nós percebemos é que estas alterações estão sendo sim aplicadas no comportamento, no pensamento, na vida das pessoas que se dizem cristãs. Alterações comprometedoras. E tem gente querendo dizer que isso é normal, é natural. A igreja não anda no caminho da evolução do mundo. A igreja caminha e trilha a história de Deus, irmão. E a história dela é reta. E como já dizia o meu Senhor, apertado e estreito é o caminho, a porta que conduz à salvação. Se esforçai para entrar por ela, porque muitos vão tentar, entendeu? Não vão conseguir, porque não querem ceder, se sacrificar, renunciar, amar as coisas de Deus com todo o seu coração. Eles vão ficar fora do reino, porque não quiseram dançar a música que toca lá no céu. Mas larga o caminho, a porta que conduz à perdição, e muitos vão entrar por ela. Porque o caminho da facilitação é o evangelho que mais vai crescer no mundo e na terra. Mas o evangelho puro, verdadeiro e reto é aquele que mais está em crise, porque não tem ninguém querendo trilhar nele. Não dá para colocar um Deus aí livre. Não dá para colocar dentro de você um Deus sem alterações. Um Deus que é o que é, no que Ele quer, no que Ele pensa, naquilo que Ele tem para a tua vida. Você vai dizer isso hoje. Apocalipse 1:8, pode ler. Você é geração X? Você é geração Y? Que geração que você é, filho? Como é que você vai colocar o cabelinho agora? Qual é a próxima, o corte de cabelo que você vai fazer? Qual é a próxima mudança que você vai implementar na tua vida, daquilo que você assistiu na novela, na televisão e gostou? Ou então, porque todo mundo tem que te achar normal no meio dos anormais. Não é assim? Não é, Senado? Eu nunca imaginei na minha vida estar fazendo isso, agora estou fazendo.
É mais ou menos por aí. É contra os meus princípios, mas não sei, de repente, fiz. Leia Apocalipse 1:8. Deus é eterno. Deus é eterno, fala. Deus é eterno. Quer dizer que Ele está acima de qualquer limitação de tempo. Deus está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Deus é eterno. Deus é eterno. Entendeu? Não? Você não entendeu? Ah, bilu, bilu. Tico, tico. Não entendeu não, neném? Eu vou te explicar. Vou te explicar. Lá atrás, Deus trabalhava na laptação do homem, na sua transformação, dando a ele um travesseiro de pedra para ele dormir. Para Jacó como você. Mas hoje, você tem o travesseiro do Valdomiro para dormir. Você entendeu? Deus não tem princípio nem fim. Ele seria o que é em qualquer tempo, em qualquer situação. Então nós temos a Bíblia aí para saber o que Ele faria com esse mundo agora. O que Ele faria com as pessoas agora, a nível de visão humana, de comportamento humano, de mundo, de sistema. Como que Deus agiria? É que nem os gays que estão aí no debate se a homossexualidade é aceitável ou não pela Bíblia. Nossa, é tão difícil enxergar isso. Daí me entra aquele John não sei o que, Jequilinks, que é nome de pia, nome de vaso. Esse cara me entra e fala que a Bíblia, que Sodoma e Gomorra é pura ficção. Ele está querendo dizer que são dados que não podem ser aplicados nos dias de hoje. São coisas que foram feitas lá atrás, eles dizem, mas não podem ser trazidas para hoje. Nossa, tem gente que gosta de pregação que nem essa. Sabe, foram outros tempos, foram outras épocas. A vovó fala isso. Aquela que gosta de um chazinho, gosta de um cafezinho com rosquinha, entendeu? Para fazer aquele debate familiar, pôr a sujeira do filho debaixo do tapete, dizer para a nora, aceita o marido que você tem, vamos ser mais compreensivos, entendeu? Ele assaltou um banco, é porque ele estava necessitado, ele roubou, mas entendeu? Mas porque é a forma de vida dele, né? Ela é prostituta, mas ganha vida, trabalha. Deus é eterno, uma coisa só. Caramba, isso quer dizer o quê? O que Ele fez, Ele faria hoje. As coisas que marcaram o passado, a nível de execução de obras representadas por Ele, não seriam diferentes nos dias de hoje. Mas por que estão querendo alterá-lo e modificá-lo e dizer que não? Nós estamos vivendo uma outra época com Deus. Olha, sinceramente, a Bíblia não é a favor disso, não. Ele não vive as transformações que você viveu. Com o mundo, com os homens, com as iniquidades. Ele é santo. E é o mesmo. O que nós vamos fazer hoje aqui? Para termos uma comunhão mais plena com Ele. Se nós não conseguimos definir aqui o que somos, o que pensamos e o que queremos. Ou de quem somos. Com todo esse caráter aqui, toda essa vontade, nós não estamos perdendo tempo aqui na igreja, se já descobrimos que nós não vamos ceder, nós não vamos permitir a transformação que se promete no Evangelho, porque o nosso rumo, a nossa vida, a nossa essência,
a nossa existência está dada pelas coisas que estão acontecendo lá fora agora. Não é uma perca de tempo para esse povo que não quer ser crente, irmão. Não quer obediência ao que determina a pregação do Salvador. Não é perca de tempo estarem dentro de uma igreja ouvindo o que estão ouvindo aqui agora. Se eles não estão dispostos a se esvaziar do ser, das vontades próprias, para se encher de Cristo. Como orar? Como buscar esse Deus, sabendo que as minhas orações não vão alterá-lo, não vão modificar o seu parecer, a sua execução, a sua forma de ver as coisas. Eu estou querendo enfiar a goela abaixo dele, faz 10 anos, uma justificação de um segundo casamento, uma justificação de uma vida promíscua, uma justificação de uma vida de roubalheira, dizendo que estas coisas acontecem porque eu sou fraco, porque eu sou humano, entrando na linha do sentimentalismo, sabendo, entendendo e tendo toda a informação da palavra de Deus, que isso nada justifica, que uma sociedade pecadora e imunda nas mãos dele é destruição. Uma sociedade pecadora, segundo a Bíblia, está na mão de um Deus irado. Vamos prestar um culto hoje a esse Senhor, vamos levantar uma adoração à sua soberania, uma soberania que nós nunca conseguimos talvez dar a Ele, porque sempre estabelecemos princípios, meios e fim para aquilo que Ele quer que não tenha nenhuma ponta, para aquilo que Ele quer que seja eterno na nossa vida. E você sabe do que eu estou falando. São as pregações do filho pródigo. Quantas quedas? Quantas caídas que você teve de lá para cá? Quantas pontas soltas no teu testemunho como cristão? Para um Deus que não tem início nem fim. Para um Deus que quer poder ter o privilégio de dizer que Ele morreu por você, e desde o dia em que você o aceitou, você foi fiel até o fim. Ele quer ter o gosto de dizer que essa linha de retidão também está inserida na nossa experiência de fé, mas Ele não pode dizer, porque toda vez que o céu toca o teu nome lá, é para falar de um rasgo, de uma alteração, de uma mudança, de uma intervenção na tua experiência com Cristo. Por algum fator de influência do mundo, porque você parou para conversar com Ele, entendê-lo mais do que o teu Senhor que você professa. Deus é santo demais para caber em nós, irmãos. Deus é santo demais para estar dentro de nós, nas condições em que estamos. Alguma coisa mais pura, mais santa deve acontecer para isso. E não vai ser na vida. Não vai ser nesse povo. Não vai ser com essas pessoas que não conseguem ter um pensamento voltado para Ele, um coração puro para Ele, uma boca lavada. Não vai ser com esse povo que, por mais que gritem o nome dele, tenham uma Bíblia em mãos, que não conseguem apresentar diante do Senhor Jesus algo concreto que Ele possa dizer: há uma obra firmada na vida desse indivíduo, que não tem rachaduras nem rasgos. O que Ele me prometeu, Ele desenvolveu, Ele cumpriu. E o nome do Senhor foi glorificado sobre aquilo que Ele realizou
por menor que seja esse tempo, porque não sofreu alterações, influências, e não há pontas soltas, é uma obra concreta e consistente com o Evangelho de salvação, é isso. Fui dar uma saída, pastor, e estou voltando, então eu tenho uma triste notícia para te dar, filho. Aquele tempo lá atrás não conta. Conta agora o que você vai fazer daqui para frente. Porque aquele lá Deus já cuspiu para fora. Porque Ele não vai pôr cola tenaz nesse rasga aí. Ele não vai pôr uma colinha para dar um jeitinho, para unir estas partes que se romperam aí. Do que você pregou, falou, prometeu e não conseguiu cumprir. O que Ele te pede agora? Joga tudo fora e começa de novo. Porque aquilo ali eu não vou colar. Na eternidade de Deus não cabe. Não cabe um livro de brochuras, irmão. É uma coisa só. Me arrependi, me converti, nasci, desenvolvi, cresci, me santifiquei, estou preparado e aguardando o meu Senhor para recebê-lo. Sabe o que cabe na eternidade de Deus? Guardei a fé, encerrei a minha carreira com Cristo. E estou de partida para o céu. Que seja uma semana, um mês assim, mas não pode haver de forma alguma rachaduras naquilo que nós estamos vivendo aqui. Mas já representado aqui nessa noite por alguns, altos e baixos, paradas, e o Senhor está nesse momento aqui agora disciplinando, orientando e chamando aqueles que estão nesse culto hoje a mudarem isso. O que Ele falou para aquele camarada que disse que ia sepultar o pai? Você sabe. Então para que querer mandar Jesus parar agora, para te esperar no ponto que você está descendo do Evangelho para resolver problemas e tarefas pessoais? O que o Senhor pediu para aquele camarada? Fica, porque eu não vou te esperar. Você entendeu? Na eternidade do Senhor não cabe paradinha. Não cabe, irmão. Meu batismo, eu me batizei com 12 anos de idade, mas me converti aos 18. E quando falava para minha família que nada do Daniel lá para trás prestava, lá dentro da minha casa dizia o seguinte: mas não é bem assim. Você também viveu momentos importantes, bons, você também tinha partes boas na tua vida. Eu nunca entendi isso. Nunca aceitei. Para mim eu nasci num dia em que eu assumi o meu Senhor e o Evangelho. De lá para cá, eu só preciso me certificar de que não houve paradas. Tribulações sim, momentos difíceis sim, falhei também, uma paradinha não, lindão. Puf, oxe, que nem diz lá o baiano, tá louco rapaz, tá maluco Zé? O Senhor está lá no ponto esperando ele fazer tudo lá, para ele poder continuar. O tempo dele não é o tempo dos homens. Maracaporiá seregestéria. Olha para o teu irmão lá e diz para ele: Deus não conhece variações, irmão. Deus não conhece variação. E olha que ele fica irado, ele fica triste, ele fica alegre, ele fica feliz, mas não se altera, não varia, ele é o mesmo. Por que a igreja não é assim? Por que nós não somos assim? Porque Jesus foi insuficiente para realizar essa obra? Não.
Porque há guerras de interesses aqui. Mateus 10, 29, estou encerrando. Pode ler bem alto esse texto. Ô, meu irmão, agora esse ponto aqui vai pegar com você. Comigo, todo mundo aqui. Ô, meu santo Jesus, nos livra aí de todo esse mal. Lê o texto. Deus, Ele é onisciente. Fala, Deus, Ele é onisciente. Ele está acima de qualquer limite de espaço. O seu conhecimento faz parte da sua natureza. Sabe o que é isso? Ele não precisa adquirir, ele já tem. Olha só. Ai, que lindo, me tocou agora. Ô sublicanta la blaia. Deus é onisciente, aleluia, aleluia. Espera aí, não viaja não, Zé. Viaja não, filhão. Vamos botar isso no evangelho e na prática da fé. Deus não precisa obter conhecimento, Ele já tem. O conhecimento dele não é adquirido. Você crê? Você crê? Mentira. Sabe por quê? Porque você não lê a palavra dele com fé, crendo que tudo aquilo ali que está sendo dito vem dele. Se você fosse crente, você não ia questionar. Se você fosse crente no que ele fala, no que ele prega, você não ia ter dúvida. Se você tem dúvida e se você questiona, é porque você está colocando ali em pauta o que ele acredita que é bom para você. Vamos parar para discutir o que foi pregado aqui hoje. Cansei, filho. O povo pega pizza, leva para casa, chama 4, 5 irmãos. Não é para falar do pecado que eles fazem, não. É para falar do que foi profetizado e pregado dentro da igreja. Você viu? Você viu? Você viu? Olha, é impressionante como que eles se organizam. A pauta é o que o pastor falou. Antes fosse para tratar de bandido. Mas impressionante como que Deus, Ele é vítima das pautas, das reflexões. Vamos ver se dá para praticar isso. É que nem os discípulos, Senhor, se a nossa responsabilidade com a mulherada for esta, se a nossa condição relativa ao casamento for essa, não convém casar. Bandido. Daí o Senhor fala para ele, E desde quando você é eunuco, Pedro? Desde quando você é eunuco, Felipe? Ô Mateus! Desde quando você é eunuco? Vocês têm uma quedinha por mulher. Eu sei. E não é pecado. Vocês vão querer uma hora. Vai ferver. Então a hora que vocês forem pegar uma para casar, já sabe o que vocês vão precisar fazer. Mas vamos colocar em pauta essa coisa. Não dá para viver isso aí. Num tempo como esse, tem divórcio, tem juiz, tem advogado, tem direitos humanos. E os atributos de Deus incomunicáveis que não estão no homem, dizendo o seguinte: olha, filho, Deus, ele não precisa parar para analisar o que ele quer. Deus não precisa ler Shakespeare, Karl Marx. Ele não ia precisar ir consultar com a mãe. Mãe, eu ouvi uma pregação hoje que me deixou louco, maluco. Eu vou te contar e a senhora me dá a sua opinião. Pô, você já acabou de comprometer tudo que Jesus falou com você. Você foi pedir opinião para a mamãe, seu ridículo. Está fazendo o que na igreja, ordinário? A mamãe não sabe nem para onde ela vai, já está com o pé na cova. Está usando dentadura. Tem peruca, coitada da mulher. Daí chega lá e joga esse balde em cima dela, essa chapa quente em cima dela, nem ela vai saber o que falar. Pior de tudo, falando de casamento, é com eles que eles vão se consultar, não é com Cristo. Na hora do pega, na hora do vamos ver, é para a mamãe e para o papai que eles correm. Não é para o pastor Daniel,
É, lindão. Porque pro pastor Daniel, se eles entrarem aqui, a chapa tá quente. Vai lá pra mamãe, a mamãe na hora larga ele. Pro papai, eu vou encher aquele cara de porrada. É assim que se resolve as coisas lá. O conhecimento de Deus nunca foi adquirido por ninguém, nunca ninguém foi influência para ele, nunca ninguém precisou dizer a ele: você precisa aprender. O senhor tem faculdade? O senhor tem formação? O senhor tem licença para ser pastor da minha vida? Quais são as suas qualificações? O senhor fez magistério? Qual é a sua faculdade? O senhor fez filosofia? Mostra a sua carteirinha. Olha, já pensou Deus ouvir isso de você? Que igreja que é a tua? Cenáculo Fé? Não conheço. Deixa eu entrar no Google. No Google Maps. Daí ele entra na porta da igreja aqui. Ele desce aqui pela internet dele. Vê a fachada. Não conheço. Não está no hall. No hall. No hall. Não é federado. Não tem carimbo. Não tem etiqueta. Não está entre os ilustres. Olha o que Deus está ouvindo. Quem é ele? É filho de José. É filho de Maria. É carpinteiro. Trabalha na roça. É lá da montanha. É lá da onde não pode sair nada, nem profeta. É lá da corja, dos pobres. Não foi isso? Mas eu lembro de umas partes mais importantes do Evangelho. Que quando meu Senhor abria a boca, o que era ouvido por Ele e visto nele, não se via nos homens. E a riqueza que vimos lá, que testificamos da sua luz, nos mostra que Deus nunca precisou do homem para ser o que ele é. E nunca precisou pedir conselhos para nenhum deles, porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E é da boca dEle que eu vou me orientar, que eu vou ouvir as suas palavras e vou me consertar, porque eu sei que da boca dEle não sai mentira, não sai enganos, não sai obras maliciosas, obras interesseiras. Da boca dEle, a palavra que sai de lá é reta. Aleluia. Olha aqui, cenáculo. Por isso que o diabo vai dizer para você: não vai na igreja hoje não, você está cansado, você trabalhou muito, você está muito desgastado. Olha o que o teu patrão fez com você. Daí você chega em casa, a tua mulher ainda solta um balde em cima da tua cabeça. Fica em casa, toma um goró, vai relaxar, vai descansar, levanta as pernas para cima, que vai ficar tudo bem. Deixa para ir na igreja domingo. O crente não pensa assim. Já vai chegar para ele e vai falar para ele: ó, tua oração não está transformando pedra em pão. Tua oração não está transformando pedra em pão, irmão. Você precisa de uma igreja que te dê esse poder. Daí vai se ouvir uma voz do céu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu vou lá para a minha igreja, ouvir o que o meu Senhor tem para me dizer, o que Ele tem para me falar. E hoje eu entrei aqui, fui abordado por Ele, que Ele me disse que Ele é o que é, que Ele não está influenciado, que os seus propósitos continuam, que Ele não tem alterações, Ele é santo e está separado de toda esta confusão e desse caos que está na terra. Eu escutei do meu Senhor que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é fiel.
E eu estou aqui para apresentar a Ele a minha vida como sacrifício santo, e olhar para o rosto e para os olhos do meu Senhor e do meu Salvador e dizer para Ele: estou fora do mundo, saí do mundo para nunca mais voltar. O que eu quero agora é andar, caminhar e trilhar nas marcas, nas pisadas do meu Senhor e do meu Salvador. Meu propósito a partir dessa aliança, desse pacto, a partir desse momento de concerto com Ele, é viver todos os tempos, os momentos definidos pelo Evangelho na minha vida, é absorver e não ficar de fora de nada daquilo que Ele preparou para a minha transformação, para a minha formação e para a minha educação, pois Ele já dizia que as suas palavras são palavras de vida, são palavras de redenção, e eu estou aqui para receber sem vergonha, sem timidez, sem medo. Estou aqui para receber cada palavra e viver cada momento em que Ele preparou para mim. É isso que o Senhor Jesus quer da igreja hoje, que ela seja a amada, a fiel, aquela que foi resgatada por um Deus que não conhece alteração, mudança, transformações, porque Ele continua o mesmo. Eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que será de mim, como pastor e como cristão, mas eu sei o que será desse Evangelho. Passa o céu, passe a terra, mas a minha palavra não passará. Eu sei dizer de quem eu sou. Eu posso dizer a você hoje nessa noite para onde eu vou. Posso dizer para você em que tempo estamos e as coisas que vão acontecer. Não porque eu sou intelectual ou dotado de conhecimento, porque a minha inspiração é Cristo, a minha formação é Jesus. Não tenho vergonha nem medo de definir em que mundo nós estamos. Mas há pessoas aqui que se escondem por detrás de um rosto cristão, se escondem da sua covardia, timidez, do seu medo, das suas discordâncias em relação à fé, e estão compreendendo mais as transformações do mundo que opera lá fora agora, do que a transformação que o Evangelho te pede para viver agora e ser salvo. De que lado nós estamos? Vivemos a história de Deus ou a história dos homens? De que lado você está? Você sabe me dizer? Lembre, se você estiver à destra do Salvador, ali há caráter e vontade, filho. E ali não se conhece, ali não se sabe o significado disso. Deus mudou. Por isso pense hoje nesse culto, a oportunidade que Jesus está te dando aqui agora, de você desmontar essa obra de mentira que você é, que você se tornou convencido. Pense agora, a oportunidade que Deus está te dando para você arrancar essa máscara que está aí, e começar uma vida nova com Cristo, uma obra com Cristo que não tenha interrupções, que seja eterna. Hoje a tua decisão é essa. Teu momento aqui no cenáculo é esse. O que Deus está requerendo agora é isso. Eu não
posso admitir que quando se morre um homem, um pregador, o evangelho morre com ele. Eu não posso admitir que nós não teremos uma geração de pregadores para essa década, para este ano, porque os leais morreram. Não se produz mais em Cristo igreja fiel, irmão. O Espírito Santo não tem mais força para produzir verdadeiros crentes nessa terra, porque a esperança está morrendo com eles, porque o evangelho está morrendo com eles, porque falamos que o tempo era bom, o tempo era ótimo lá atrás, e esse aqui não existe mais esperanças, porque nós acreditamos mais em homem do que nele, mais em homens do que no próprio Cristo. Porque para mim quem faz o tempo é o Senhor, quem faz o tempo é a fé, quem faz o tempo é Jesus. E você está nessa noite aqui para ter uma iniciativa radical, posso dizer, de ter mais caráter e vontade cristã na sua vida. E essa é a nossa santidade. Com Cristo sabemos de quem somos, o que queremos, para onde iremos, irmãos. À luz do Evangelho. Não temos vergonha da cruz do nosso Senhor. A falsidade aqui nessa noite. Há máscaras de mentiras aqui para serem arrancadas. Você pensa que se engana, mas você não engana, porque o Espírito Santo está te revelando. Você professa o nome de Jesus de maneira falsa. Você é mentiroso, promíscuo, desonesto. E o Senhor está mandando você se consertar. Há um Deus aqui, neste lugar, que não aceita que a igreja dele tenha duas caras, ou duas cabeças, que ela esteja virada para dois lados ao mesmo tempo. Há um Deus aqui hoje, determinando aos homens o que ele disse a Pedro: edificarei a minha casa sobre esta rocha, sobre essa pedra, e nela as portas do inferno não vão prevalecer. É muito bom ter um Deus de caráter e de vontade definida, mas para muitos aí é tragédia. Para muitos não soa bem, vergonha. E você está tendo a sua chance agora, hoje, nessa noite, de mudar tudo isso. Você quer? Você tem a cara de quem? Tua formação foi feita por quem? Teu tipo tem o tipo de quem? Você pode dizer para mim hoje aqui? Deveria. Você não fala que você é cristão? Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.